Desvendando a história oculta destes pergaminhos de 2000 anos, exigiram o século XXI, tecnologia do século. Por cerca de 2000 anos, uma única folha de papiro jazia, silencioso, suas palavras se desvanecendo, seu significado enterrado pelo tempo. Os padres costumavam chamá-lo assim, proibido. Mais tarde, os estudiosos o chamaram de ilegível. Agora, depois de séculos de silêncio, a traduzir o seu final. Linhas que faltam. E o que isso revela é assustadoramente familiar e até mesmo preditivo. Um futuro sombrio. O oráculo do Cordeiro. Como um papiro egípcio perdido encontrou seu lugar, vós novamente. Há mais de 2000 anos. Um escriba egípcio pegou uma folha de papiro, feito de plantas altas que cresciam ao longo do Nilo, e começou a escrever. A mesma folha ainda existe hoje, marrom e frágil. Os museus modernos chamam-lhe Piena, de 10.000. Mas os estudiosos o conhecem por seu nome verdadeiro. O Oráculo do Cordeiro. Está escrito em escrita demoníaca e conservado hoje em Viena, dentro do papiro. Coleção do National Austríaco. Biblioteca. Demotic era o cotidiano. Estilo de escrita do Antigo Egito. Rápido, fluindo e usado por quase 1000 anos. Cresceu a partir de antigos egípcios. Scripts e permaneceram em uso desde cerca do século 7 a.C. ao século 5 depois. As letras se misturam. Suas, formas apertadas e curvas. Porque não há duas. As mãos são exatamente iguais. Leitores de hoje dependem de duas ferramentas principais. Uma delas é o Dicionário Demoníaco de Chicago, um livro enorme. Referência repleta de todas as palavras conhecidas, seu significado e onde foi usado. Outro é o Dicionário de Sinônimos Linguae Egípcio. Uma biblioteca online repleta de milhares de textos egípcios escritos em línguas hieróglifos, hierático e demótico. É como um mecanismo de busca para escrita antiga. Você pode digitar uma palavra e veja imediatamente onde mais ele aparece e como era usado. Agora artificial, a inteligência passou a fazer parte desse conjunto de ferramentas. Programas de aprendizado profundo, treinados em milhares de folhas de papel digitalizadas, podem apresentar manchas tênues, vestígios de tinta, traços completamente ausentes, e até mesmo sugerir palavras perdidas por meio de padrões. Em Viena, esses sistemas de IA ajudam especialistas a restaurar e traduzir linhas do Oráculo do Cordeiro, que antes eram demais, danificado para ler. Juntas, essas ferramentas funcionam como um mapa e uma bússola para qualquer pessoa, tentando entender um papiro que não é lido há séculos. O papiro agora pertence a um dos maiores coleções de escritos antigos. Na Terra, a coleção de papiros de Viena não é apenas um depósito empoeirado. É um enorme arquivo que contém cerca de 180.000 objetos que abrangem 3.000 anos do Egito. História. Dentro estão decretos reais, cartas de família, contratos, bilhetes escolares e orações do templo escritas em línguas, como o grego, o copta, o árabe. São latim e egípcio. Porque a coleção é tão grande e valiosa, foi incluída na lista da Unesco, sua memória do registro mundial, em 2001, que é como uma lista de honra global para os mais importantes históricos, documentos na Terra. Então, como uma folha, escrito no Egito Romano, acaba em Áustria. No final do século XIX, sim, o Egito. Desertos começaram a revelar há muito perdidos, cidades, e os comerciantes começaram a vender papiro, pacotes para museus e colecionadores. A areia seca havia protegido estas páginas por milhares de anos.
um dos maiores. O comprador foi o arquiduque Renner da Áustria, que no início da década de 1880 comprou uma enorme coleção de papiros. Em 1899, ele deu tudo ao imperador França, José, que o adicionou ao Nacional Biblioteca. Em 1999, a coleção tinha sua Museu Público Próprio dentro de Neuburg, lá em Heldenplatz, onde os visitantes finalmente pôde ver esses tesouros, incluindo o Oráculo do Cordeiro. Em segurança, exposto atrás de um vidro. Quanto ao local onde fica, foi escrito pela primeira vez, apontam os pesquisadores para uma cidade-templo na região de Fiume, no Egito, chamado Soknio-Nassos, também conhecido como Dey. Este pequeno povoado era famoso por sua escribas durante os períodos grego e romano, períodos e produziu centenas de demoníacos escritos. Muitos deles acabaram em bibliotecas europeias, após serem vendidas em o século XIX. De acordo com Tris, o banco de dados do Magagisto, uma espécie de banco de dados global, catálogo de textos antigos. Este papiro provavelmente veio da mesma cidade, Sonópio. Nassos não era apenas mais um deserto. Vila. Era um templo animado, comunidade repleta de profissionais, escribas que copiavam orações, histórias e documentos legais todos os dias. Estudos de... A caligrafia dessa área mostra o mesmo. Padrões. As mesmas curvas e traços, aparecendo em muitos papiros diferentes. Essa consistência permite que especialistas modernos identificar onde um papiro foi escrito, mesmo que ninguém tenha registrado o valor exato da multa, local. Agora, quanto ao próprio papiro, seu frágil, leve como folhas secas, porém, ainda marcada pela mão que a fez. As folhas de papiro eram feitas cortando-se, ou talos da planta em tiras finas, dispostas em duas camadas cruzadas, pressionando-os juntos e deixando-os secar ao sol. Os escribas usavam junco, pincéis mergulhados em tinta preta, feita de fuligem. Ao microscópio, você pode ver as finas fibras vegetais entrecruzadas, sob a escrita com tinta sobre a camada superior. No período romano, os escribas escreviam em linhas nítidas e uniformes, deixando pequenas margens em cada lado para manter o equilíbrio no trabalho. Cada parte disse o Oráculo do Cordeiro se encaixa nesse mesmo perfil. Estilo cuidadoso. Hierro. 2000 anos de Chambi Santan. A vida no deserto cobrou seu preço. As bordas do... Os papiros estão lascados. Os cantos estão enroladas e muitas letras desbotadas. Para mantê-lo seguro, os conservadores o colocam em um recipiente, entre painéis sólidos e transparentes, geralmente vidro. Para que a cinda folha cita permaneça plana e intacado. Cada vez que um papiro é manuseado, suas fibras enfraquecem. Então, moderno. A preservação tenta limitar qualquer dano físico, contato, datando o Oráculo do Cordeiro. É refrescantemente simples, porque, na verdade, foi o escriba quem escreveu a data. Ano 33 de Augusto. Os historiadores convertem isso para o ano 4, AD. A única questão que resta é o que aquele escriba quis dizer quando escreveu o Palavras Misteriosas do Oráculo do Cordeiro, e o que essas palavras significavam para o povo do Antigo Egito, que outrora acreditavam neles. A profecia de o mundo virou de cabeça para baixo. Ler esta antiga página egípcia me dá uma sensação, como ouvir uma voz calma, mas séria. Do passado, o escritor está dizendo, algo deu muito errado. O mundo perdeu o equilíbrio. Lugares sagrados está desmoronando. As pessoas erradas estão lá. Carga! E a terra parece controlada por estranhos. Cada linha deixa isso claro. A vida no Egito tinha virado de cabeça para baixo. A voz na história pertence a um ou uma cordeiro. Na crença egípcia, um cordeiro simbolizava Kum, o deus que moldou os humanos, a vida em uma roda de oleiro. Neste texto, o cordeiro fala com um homem chamado Pashenhor e lhe dá um aviso do Egito. Templos,
que outrora foram o pulsar do mundo, do país, mergulharam no caos. Mas os templos não serviam apenas para oração. Eles armazenavam alimentos, pagavam os trabalhadores e o próprio templo foi gerenciado por meio de festivais e rituais. Quando os templos caíram, comida, dinheiro e fé começaram a colapsam juntos. É por isso que a profecia começa ali, quando o centro das pausas da vida diária, todo o resto, desmorona junto com ele. Então vem as linhas mais marcantes. A régua torna-se governado. Isso não apenas significa que alguém perdeu o poder. Significa toda a ordem mundial foi invertido. Aquele que deveria liderar agora recebe pedidos. O texto repete essa ideia, repetidamente, como se estivesse girando uma rachadura. O vaso fica exposto à luz para mostrar cada rachadura. Quando o topo cai, tudo abaixo dele também cai. Tremores. O escritor quer que você sinta o choque total de um mundo virado de cabeça para baixo. Para baixo. O texto também aponta o dedo para forasteiros. Dá nome à bagunça. Uma velha palavra egípcia para persas. E diz: os gregos ficarão com a coroa branca. Aquela coroa alta e branca era a símbolo da realeza no Alto Egito. Em outras palavras, o autor está dizendo que estrangeiros tomaram o poder do Egito. Glória, sua coroa, seu trono e sua oxoa. O orgulho agora pertence a estranhos. Para os egípcios comuns, isso seria como ver seu mundo cotidiano desmoronar um pouco mais a cada dia. Por trás de cada linha, reside uma antiga crença egípcia sobre como a vida deveria funcionar. Tudo depende de duas forças, M e Isvet. M significa verdade, ordem e equilíbrio. Quando tudo funciona como deveria. Isvet significa caos. Quando o mundo sai dos trilhos, a profecia não oferece um herói ou uma solução. Não diz como consertar as coisas. Apenas mostra como é a sensação de que tudo está errado. E é aí que o texto de repente parece moderno. O oráculo descreve uma época em que o poder é abusado, a verdade é ignorada e as pessoas sentem que seu mundo não faz mais sentido. Sentimentos que ecoam através dos séculos, quando as economias desmoronam, quando os líderes parecem distantes de seu povo ou quando a fé nas instituições se esvai. O mesmo tema se repete. O papiro deixa de ser uma relíquia e se torna um espelho, um lembrete de que cada época enfrenta sua própria versão de desordem. É por isso que ele ainda impacta tanto hoje. Os antigos escribas, ao alertarem sobre o desequilíbrio, poderiam facilmente descrever momentos do nosso próprio mundo, quando a justiça falha, quando a corrupção se alastra ou quando as pessoas perdem a confiança naquilo que antes lhes parecia sagrado. Poderia descrever qualquer época ou lugar em que o poder se desvia do caminho, e as pessoas comuns sentem o mundo desmoronar sob seus pés. Seu objetivo não é confortar, é fazer você reconhecer esse sentimento. É a maneira que o Egito, há 2000 anos, encontrou para dizer que, quando o caos se instala, o equilíbrio precisa retornar ou a história se repetirá. Se você consegue sentir esse desequilíbrio, o texto cumpriu sua missão. Mas o alerta do Cordeiro não foi o único escrito no período turbulento do Egito. O oráculo do oleiro, a rebelião secreta do Egito contra seu rei grego. Quando uma profecia termina, outra começa. O oráculo do Cordeiro alertou sobre um mundo em colapso sob domínio estrangeiro. E para o Egito, esse aviso se concretizou. Mas o que se seguiu não foi silêncio. Outra voz surgiu da poeira, não de um sacerdote ou rei, mas das mãos de um simples artesão. Imagine uma oficina tranquila no Antigo Egito. Um homem está diante de sua roda de oleiro, com as mãos cobertas de argila úmida. Mas hoje, ele não está fazendo tigelas ou jarros. Ele está falando com um rei. Esse artesão, o oleiro, está alertando o governante sobre o que está por vir, o que acontecerá com o Egito e com uma nova e orgulhosa cidade à beira-mar. Essa história é conhecida hoje como o Oráculo do Oleiro. Foi escrita pela primeira vez há mais de 2000 anos. A versão que temos hoje está em grego, mas anotações nos manuscritos dizem que foi traduzida do egípcio. Isso se encaixa perfeitamente com a forma como as pessoas viviam naquela época. Muitos egípcios falavam ambos os idiomas, grego e egípcio.
Os historiadores acreditam que a versão original foi escrita em algum momento do século III a.C., durante o período grego do Egito. As cópias que sobreviveram foram feitas posteriormente, quando os romanos governavam o Egito. Para entender por que esse texto antigo é tão impactante, é preciso imaginar o Egito daquela época. Após Alexandre, o Grande, conquistar a região, uma família real grega chamada Tâmias ascendeu ao trono. Eles governaram o Egito por quase 300 anos, não de ladrões ou de Mênfis, mas de uma capital totalmente nova na costa, Alexandria. Alexandria era deslumbrante. Possuía o maior porto do Mediterrâneo, templos de mármore, teatros gregos e a famosa Biblioteca de Alexandria, onde estudiosos do mundo todo vinham estudar. Mas para os egípcios nativos, a vida nessa nova ordem parecia complicada. Seu país ainda era o Egito, mas o poder agora falava grego. Sacerdotes, escribas e agricultores tinham que trabalhar sob governantes que não se pareciam com eles, não falavam como eles e nem sempre honravam seus deuses. O oráculo do oleiro tornou-se a voz daqueles egípcios que se sentiam excluídos, pessoas que amavam sua terra, mas que já não reconheciam quem a governava. O oráculo chama os gregos de usuários de cintos. Não é um elogio, é um apelido zombeteiro, que os marca como forasteiros. O texto também os associa a Tifão, um monstro gigante da mitologia grega que os egípcios ligavam a Set, seu próprio deus das tempestades, do deserto e do caos. Em outras palavras, o oleiro está dizendo: esses novos governantes trazem desordem aonde quer que vão. O tom é cortante, raivoso e honesto. A estrutura da história é simples, mas poderosa. Um oleiro, claramente um símbolo de Khnum, o deus egípcio criador, que deu vida ao barro, fala diretamente com o rei Amon. A história diz que o rei anota as palavras e as revela a todos os homens. Essa única frase transforma um aviso privado em uma declaração pública. Não se trata de uma profecia secreta sussurrada nas sombras. É uma mensagem destinada a todos. Em seguida, vêm as visões que tornam este texto inesquecível. Os portadores do cinto, ou seja, os gregos, se destruirão mutuamente. A grande cidade que construíram, Alexandria, ficará vazia. Seu protetor, Agathos Daimon, representado como uma grande serpente, partirá. E outro deus, Hephaestus, retornará à sua antiga morada em Mênfis, a antiga capital do país, perto do Nilo. Em poucas frases, a profecia arranca a glória de Alexandria e a devolve a Mênfis, ao verdadeiro coração do Egito. Os nomes dos deuses na história mostram o quanto as culturas, grega e egípcia, já haviam se fundido naquela época. Era comum as pessoas usarem nomes gregos para os deuses egípcios. Hissus era o nome grego de Ptah, o deus criador e artesão de Mênfis. Agathos Daimon, o espírito protetor de Alexandria, era a versão grega de Shai, o deus egípcio do destino. O autor mistura os dois idiomas propositalmente. Ele se dirige a ambos os lados, os gregos e os egípcios, usando nomes que todos reconheceriam. Então, com uma reviravolta, ele usa essa mistura contra os governantes gregos. Até os deuses, diz ele, ficarão do lado do Egito e abandonarão os estrangeiros à própria sorte. Mas o oleiro nunca afirma que o Egito os derrotará na guerra. Ele diz que eles se destruirão. Seu império ruirá por dentro. É por isso que os historiadores descrevem o oráculo do oleiro como antitálmico, um protesto envolto em profecia. Não se trata apenas de raiva, mas de um plano. A narrativa se desenrola em 3 etapas claras. Ela nomeia os culpados. Mostra como eles cairão. Promete que a ordem retornará ao Egito. A sobrevivência do texto conta sua própria história. Diversas cópias gregas foram encontradas em papiro, e pelo menos 2 apresentam claros sinais de edição. Alguns pesquisadores acreditam que uma versão foi reescrita após a revolta de Harkesses, por volta de 132 a 130 a.C., quando um líder egípcio local tentou retomar o controle do sul. Isso demonstra que as pessoas não apenas liam esse oráculo uma vez e o esqueciam. Elas recorriam a ele sempre que o Egito enfrentava novos problemas. Era como uma velha canção que as pessoas cantavam novamente a cada reviravolta na vida. Séculos mais tarde, moedas de Alexandria ainda exibiam a imagem de Agathos Daimon, o
o espírito da serpente, coroado com símbolos reais. Isso nos mostra o quão profundamente a identidade da cidade estava ligada a esse protetor. Mas a luta do Egito não terminou com a rebelião. Ela também foi registrada, julgada e lembrada. A Crônica Demoníaca, por exemplo, descreve como o Egito julgava os reis que o governavam. Muito tempo depois de o aviso do oleiro ter se dissipado, o Egito continuou a escrever, não desta vez com raiva, mas em julgamento. Quando a rebelião deu lugar à reflexão, outro escriba pegou a pena de junco para registrar o que os próprios deuses poderiam ter pensado dos reis que governavam. Essa folha é conhecida hoje como a Crônica Demoníaca. É um dos poucos papiros sobreviventes escritos inteiramente em demótico. Este papiro em particular encontra-se em Paris, na Biblioteca Nacional da França, catalogado como Papiro Demótico 215. A maioria dos estudiosos concorda que foi escrito em algum momento do século III a.C., durante o reinado de Ptolemy III, um governante grego do Egito. O texto em si finge ser da época de um rei anterior, chamado Teaus, mas seu tom e estilo de escrita deixam claro que foi composto posteriormente, revisitando o passado do Egito sob a perspectiva de uma nova era. Como um fragmento de profecia egípcia foi parar na França? A história começa com a campanha de Napoleão no Egito, no final do século XVIII. Seus soldados e estudiosos trouxeram para casa não apenas troféus de batalha, mas também pergaminhos, estátuas e papiros. Colecionadores e museus europeus logo seguiram o exemplo. A Biblioteca Nacional da França construiu sua coleção de papiros ao longo do século XIX, adquirindo textos egípcios e gregos por meio de compras, doações e escavações. A Crônica Demoníaca era um desses tesouros. Frágil, amarronzada e rachada, mas ainda legível o suficiente para preservar o argumento moral de um sacerdote escrito há mais de 2000 anos. A crônica não é história no sentido moderno. Não lista anos, guerras ou impostos. Em vez disso, lê-se como uma série de breves julgamentos morais. Pequenos blocos de texto que soam quase como sentenças judiciais. Cada um deles emite um veredicto sobre um governante que agiu com justiça, que infringiu as leis sagradas e que pagou o preço. A voz do autor lembra a de um juiz de templo, não a de um narrador. Para cada rei, a pergunta é a mesma. Ele honrou os deuses e cumpriu as leis do Egito? Se a resposta for sim, seu reinado perdura e a terra prospera. Caso contrário, seu reinado desmorona. Essa é a regra que guia a crônica. A ordem moral decide tudo. Os períodos que ela abrange são claros. O texto remonta às últimas dinastias nativas do Egito, a 28ª, a 29ª e a 30ª. As palavras mais duras do papiro recaem sobre 3 reis persas. Cambis foi o primeiro a conquistar o Egito. Xerxes, que esmagou revoltas e saqueou as riquezas dos templos. E Xerxes III, o Ártico, que reconquistou o Egito após um breve período de liberdade. A crônica os chama de transgressores da lei e profanadores, homens que desafiaram os deuses e destruíram o que era sagrado. Não se detém em seus exércitos ou vitórias. Os retrata como símbolos de arrogância, governantes estrangeiros que confundiram poder com aprovação divina e que foram punidos por isso. Por fim, lança um último olhar sobre os novos governantes gregos, insinuando que eles também fracassarão se repetirem os mesmos erros. Percorrendo tudo isso, há uma esperança silenciosa e constante. A crença de que um rei nativo surgirá, reparará os danos e restaurará o equilíbrio. Mas o texto nunca o nomeia. A promessa não está atrelada a uma data ou a um rosto específico. Essa formulação aberta foi intencional. Ela manteve a profecia atemporal. Cada geração que sofreu sob domínio estrangeiro pôde encontrar sua própria esperança nessas linhas. Ler a crônica não é fácil. A escrita demoníaca é rápida, compacta e repleta de significado. Algumas linhas estão danificadas ou completamente ausentes, então os estudiosos dependem de acréscimos anotados e traduções que explicam cada frase. Em escrita demoníaca, até mesmo uma pequena mudança, uma curva da caneta, pode alterar o significado de uma linha. É por isso que os egiptólogos modernos ainda debatem como interpretar certas seções.
a crônica também faz um truque inteligente com o tempo. Ela finge ser uma profecia do passado, escrita antes dos eventos que descreve. Mas, na verdade, ela fala sobre coisas que já haviam acontecido quando foi composta. Ao usar essa voz do passado, o autor podia falar sobre governantes recentes e a política atual sem ser abertamente rebelde. Em vez de dizer que nossos reis gregos são corruptos, o texto afirma que os Més e os reis perversos da antiguidade perderam tudo porque infringiram a lei. A mensagem é clara, sem ser direta. É uma forma antiga de protesto codificado, que permitia aos sacerdotes criticar o presente enquanto fingiam ensinar história. Até mesmo o próprio papiro conta uma história. O texto demoníaco foi escrito em um lado da folha, enquanto o outro lado contém escritos não relacionados, incluindo um breve texto sobre Cambis, o conquistador persa. Alguns pesquisadores chegaram a descrever a folha como um palist, ou seja, continha inscrições anteriores, que foram raspadas e reutilizadas. Traços de tênues, letras gregas, sob o texto demoníaco, confirmaram que o papiro foi reciclado no Egito, assim como o pergaminho em séculos posteriores. Provavelmente veio das proximidades de Mênfis, um dos antigos centros religiosos do Egito, onde os escribas frequentemente reutilizavam material de escrita. Ao ler o texto, percebe-se como o autor tentou conectar o cotidiano ao comportamento da realeza. Ele não se queixa de batalhas perdidas, mas fala sobre a injustiça cometida. Não menciona impostos, mas sim templos despojados de seu ouro. Seus exemplos são impactantes. Se um rei viola a lei sagrada, as festividades perdem o sentido. Se ele rouba dos santuários, os sacerdotes param de realizar os rituais. Quando os templos se calam, as pessoas comuns perdem a fé. Os contratos perdem o valor e os tribunais se corrompem. Nessa cadeia de causa e efeito, podemos ver no que o autor acreditava. Um rei mau não é apenas azarado. Ele envenena tudo. Um rei bom não é apenas piedoso. Ele mantém todo o país vivo. Por trás das lições morais da crônica, reside uma mensagem mais profunda. O próprio Egito é sagrado e sua paz depende da harmonia entre o trono e os deuses. Curiosamente, a crônica não glorifica cegamente os reis egípcios. Ela também os julga. Alguns governantes nativos merecem elogios. Outros ficam aquém. Essa honestidade torna o ataque aos reis persas e gregos mais contundente. Mas muito antes de tudo isso, um homem já havia testemunhado a ruína do Egito e implorado pelo retorno da ordem. O papiro de Ippur, o mais antigo clamor egípcio por ordem em um mundo despedaçado. Mesmo antes de o Egito julgar seus reis, alguém já lamentava o colapso da própria ordem. Muito antes dos governantes gregos, antes mesmo dos persas, outra voz se ergueu. Uma que não acusava, mas suplicava. Ela vinha do coração do Império Médio. Enquanto o Egito se desintegrava e clamava por reunificação, uma longa folha de papiro marrom repousa hoje no Museu Nacional de Antiguidades da Holanda, em Leiden, coberta por traços de tinta egípcia de escrita fluida e rápida, datados de mais de 3.000 anos atrás. Não está esculpida em pedra, nem desenhada com hieróglifos coloridos, mas escrita em hierático, uma forma cursiva mais rápida da caligrafia egípcia, utilizada pelos escribas para textos cotidianos e literários. Este papiro único é conhecido como Papiro Epipuro. Ele preserva um famoso poema chamado Admoestações de Ippuro. A cópia que possuímos foi escrita durante a 19ª dinastia egípcia, por volta do século 13 a.C. Mas o poema em si é muito mais antigo. A maioria dos estudiosos o data do final da 12ª dinastia, durante o Império Médio, quase 500 anos antes. O que sobreviveu é uma cópia posterior de uma obra-prima mais antiga, cuidadosamente reescrita por um escriba do Império Novo, que desejava preservar um clássico. O papiro chegou à Europa no início do século XIX, época em que comerciantes e diplomatas transportavam tesouros antigos do Egito. Um comerciante e diplomata chamado Giovanni Anastasi comprou este papiro específico no Egito e o vendeu ao governo holandês em 1828. Ele então entrou para o Museu de Leiden, onde permanece como um dos papiros literários mais antigos em exibição. O próprio papiro é impressionantemente longo. Mesmo danificado, o texto mede cerca de 378 centímetros, aproximadamente 12 pés e 5 polegadas,
e tem cerca de 18 centímetros de altura, um pouco mais de 7 polegadas. Está escrito em tinta preta com marcas vermelhas usadas para títulos ou frases-chave, uma prática antiga comum para guiar o olhar do leitor. O tempo dividiu o texto em painéis, de modo que no museu ele é exibido em várias molduras de vidro. A frente contém as admoestações de Époro, enquanto o verso apresenta um hino ao sol. Então, o que diz o poema? É escrito como um discurso de um homem chamado Ipu, que se dirige a uma figura chamada Senhor de Todos, provavelmente o rei reinante. Em palavras simples, mas comoventes, Ipuer descreve um país de cabeça para baixo. Os ricos são pobres, e os pobres tomaram seus lugares. Os servos fogem de seus mestres. Os nobres passam fome. Os túmulos são profanados. Os campos são estéreis. E, em um verso inesquecível, o rio é sangue. Em meio a esse caos, Ipurre invoca o governante para restaurar o que os egípcios chamavam de M, verdade, equilíbrio e ordem correta. Para os antigos egípcios, M era mais do que uma ideia. Era o fundamento do universo. Quando se mantinha firme, o Nilo transbordava na época certa, os tribunais eram justos, os templos prosperavam e os anos de paz se acumulavam, como se dizia. Quando M se rompia, o caos, chamado Isfet, tomava conta. Obrigado por assistir. Agora, confira os vídeos que aparecerão na tela para mais histórias inacreditáveis.